Bom dia a todos. Sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e esse é o segundo vídeo com referência, ao tutorial do módulo XCOS do Scilab. Tá? O que é que vamos ver hoje, nesse vídeo? A modelagem de sistemas lineares, como é que a gente faz a simulação e como é que a gente cria também uma animação. Tá? Então vamos utilizar os conteúdos que vimos também, no vídeo passado. Vamos lá. Bom, pessoal, então esse exemplo aqui é bem parecido com o que eu fiz em sala de aula, Estamos aqui imaginando um drone, no qual age sobre esse drone o peso e o empuxo provocado pelas hélices, as 4 hélices. Tá? Aqui vamos supor que existe já um sistema de controle, que mantém ah, o drone alinhado. Isso é chamado de controle de atitude. Tá? Ah, E aí ele fica retinho. Então você só aumenta a potência e diminui a potência. Tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Não sei se vai dar para ver aqui. Isso aqui é um mini drone. Tá? Então, se você aplica uma potência forte nele, ele sobe. Tá? Você diminui a potência, ele vai caindo. Okay? Se a potência que você aplica gera um impulso maior do que o peso, ele sobe. Se gera um impulso menor, ele começa a cair. Tá? Então, nós podemos descrever, esse sistema de acordo com essas equações aqui. Tá? E aí nós vamos definir uma entrada aqui, que é a força produzida pelo impulso menos peso, tá, do drone. E quando a gente faz isso, nós obtemos uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Nós chamamos de EDO, equações que nós aprendemos aí lá no cálculo 4, como resolver. Tá? Bom, nesse caso aqui ela fica linear, então nós podemos escrever isso como um modelo linear. Tá? Bom, uma vez que nós temos a equação diferencial, é possível obter as equações no espaço de estados ou a função transferência. No caso, como temos uma única saída e uma única entrada, nós podemos colocar como uma única função transferência. Tá? No caso, quando tivermos mais de uma entrada e mais de uma saída, fica mais vantajoso representar o sistema através de 4 matrizes, que são as chamadas matrizes ABCD. Tá? Para esse sistema aqui específico, as matrizes são essas aqui, e a função transferência é essa aqui. Então, existem essas duas possibilidades. Vamos ver como é que a gente cria a simulação. Bom, então para a gente poder criar uma simulação de uma maneira mais sistemática, nós vamos fazer 2 passos. Primeiro vamos criar um arquivo do tipo zcois, no qual é feito naquela janelinha, no qual nós colocamos o diagrama em bloco. E depois nós vamos criar um arquivo do tipo SE, que vai fazer a inicialização dos parâmetros. E por que isso? Se eu voltar aqui, vocês vão perceber que essa simulação ela depende da massa e desse coeficientezinho B, que é uma espécie de arrasto, que é uma espécie de resistência. Normalmente isso aqui depende de vários fatores, depende da geometria, pode variar dependendo da dinâmica, tá, do drone. Porém, para simplificar, vamos colocar uma constante. Tá? E aí, dependendo dessa constante, esse sistema aqui vai funcionar com relação a essa constante e a massa também do drone. Tá? Então, o nosso sisteminha está parametrizado com relação a esses 2 parâmetros só. Tá? Então, para que a gente faça uma simulação dependendo desses parâmetros, quando a gente vai colocar algumas variáveis, a gente pode botar uma variável que está dentro
ou definida no Scilab. Para que você não fique sempre tendo que definir a variável lá, você vai criar um arquivozinho de inicialização que vai carregar todos os parâmetros. Na prática, quem usa MATLAB ou Scilab ou qualquer outro sistema, eles fazem também esse tipo de coisa. Né? Até quem faz programação também está desenvolvendo um programa, você tem um arquivozinho de inicialização no qual você carrega os seus parâmetros, né, de simulação ou de configurações do seu aplicativo. Tá? Pois bem, então vamos abrir aqui o nosso Scilab. Tá? E vamos inicializar o Xcode. Você pode digitar Xcode aqui ou vir aqui e clicar aqui nesse botãozinho aqui, ele abre automaticamente. Tá? Bom, o que é que nós queremos? Nós queremos colocar um sistema que seja parecido com aquele nosso sisteminha lá. Né? Existem as duas maneiras. Tá? Existe a maneira, vamos aqui em sistema de tempo contínuo. Se a gente quiser colocar as matrizes ABCD, né? Essa forma aqui, né? Significa esse blocozinho aqui, né? Você clica duas vezes, né? Você vai e coloca os valores das matrizes. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui um B igual a 1 e o M igual a 1. Tá? Só para que exista um B e um M. Tá? Bom, uma vez que eu botei um B igual a 1 e M igual a 1, vou vir aqui, né, e vou colocar aquela nossa matrizinha aqui. Tá? Opa. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, essa aqui é a matriz A, essa é a matriz B e essa é a matriz C. Vou botar a matriz A, ela vai ser 0, 1. Você separa as linhas com um ponto e vírgula. Tá? Vou fazer 0 menos B sobre M. Tá? Coloquei aqui a matriz A. A matriz B é 0, ponto e vírgula, tá? Lembrando, isso aqui é, né, a primeira linha e a segunda linha. Cada linha é separada por ponto e vírgula. Que fica 1 sobre M. Tá? Depois a matriz C vai ser 1 espaço 0. E a matriz D é 0. Tá? Não existe. Bom, aqui nós temos que definir um estado inicial. Nós podemos definir um estado inicial. Se vocês lembrarem lá das aulas, né, esse vetor aqui de espaço de estados, ele é o y e a velocidade do y. Tá? O y ponto. Né? E aí, se a gente colocar, a gente pode colocar que o y inicial vale 0, tá? Ponto e vírgula, né, que é um vetor, e o segundo y, que seria a velocidade inicial, vale 0, ou seja, né, o drone, no começo da nossa simulação, ele vai estar em repouso, ele vai estar parado numa posição y igual a 0 com velocidade exatamente 0. Tá, então vamos botar aqui, deu ok, pronto, está aqui o nosso sisteminha, está aqui já. Tá? Posso depois alimentar ele com a entrada, né, ver o que acontece. Bom, vamos salvar o nosso sistema. Vamos dar um nome aqui para ele de tutorial Xcode. Xcode. Tá? Tutorial Xcode. Tá aqui, salvei. Nota que ele não tem, ele só tem um sistema lá armazenado. Né? E vamos fechar aqui. Tá? Eu vou fechar, salvei. Abrindo aqui. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arquivo que vai chamar, né, essa simulação. Tá? Então, vou criar aqui bem rapidão, tá? Um cabeçalho, tá? Então vou passar rápido para vocês. Bom, pessoal, então aqui, né, criei um cabeçalho aqui bem bonito, né, explicando o que é o arquivo, tá? É sempre bom dar um clear em um clear screen, tá? Quando você dá um clear, você apaga
possíveis memórias que já estejam lá. Isso serve para que você não faça uma simulação com variáveis de repente que já estão na área de trabalho. Tá? Você não misture uma simulação com outra. E aqui eu coloquei um valor aqui para o M, né? A massa está em quilograma, então 0,25 seria 250 gramas. Né? E o coeficiente de arrasto aqui, que, enfim, você consegue encontrar a unidade, mas vou dar somente aqui 0,2. E aí, ó, com essa funçãozinha aqui, né, é xcos, e aí você dá um nome do arquivo, ele abre o arquivo de simulação. Tá? E aí ele vai abrir com o M e o B. Né? Vamos lá. Note que esse MB está diferente do MB que eu tinha colocado inicialmente, ó, que era B igual a 1 e M igual a 1. Quando eu carregar isso aqui, ó, ele já troca para o valor de MB que eu quero e abre o arquivo, né, de simulação, né, ou do nosso sistema, exatamente como ele deve ser. Ok? Bom, depois disso agora vamos preparar, né, nossa simulação e vamos preparar também, né, uma animação, né, para nossa simulação. Vamos ver isso aí. Primeiramente, vamos pegar alguns tipos de entrada, né? Bom, esse sisteminha aqui, como ele é bem simples, eu não vou criar uma entrada muito sofisticada, vou simplesmente usar talvez a função, o gerador de funções. Vamos ver aqui nos nossos receptores e vou criar aqui o nosso, desculpa, fontes, né? Cadê aqui? Fontes. Vou criar aqui com o nosso sinal builder, né? Aqui o sinal builder. Vou simplesmente vir aqui digitar uma entrada aqui. Pode ser periódico, não acho que não tem problema não. Tá, vamos ver como é que fica esse sinal aqui. Vamos ver se ele consegue plotar, se era exatamente o que eu estava pensando. Aqui ficou quase tipo um seno, né? Ele interpolou, mas eu não vou querer interpolar não. Vamos botar aqui interpolação de ordem 0 aqui. Vamos ver como é que fica. Né? Então, são pequenos pulsos, tá vendo? E assim que vai ser a minha entrada. Vamos simular, né? O que é que eu estou simulando? Estou simulando um pequeno pulso ali, né, retangular, no qual o empuxo é maior do que o peso. Depois ele se equilibra, depois você tem o mesmo empuxo para baixo, depois o mesmo empuxo para cima. E vamos ver o que é que acontece, né, com esse sistema. Será que vai simular direitinho? Então, se eu quiser saber o que acontece, é só jogar aqui na nossa entrada. Né, tá aqui. A saída, eu posso plotar um gráfico, tá, para a gente ver o que acontece. Vamos inicialmente plotar um gráfico, depois a gente faz a nossa simulação. Tá? Então, vou vir aqui, receptores, vou pegar aqui o gráfico. Né? Vou pegar aqui um clock. Tá? A simulação é de 30 segundos, né? Então vamos ver o que, é que vai acontecer. Essa simulação de 30 segundos é padrão, mas se você quiser mudar, é aqui, ó, você vem aqui em simulação, configurações. Aqui você edita o tempo final de simulação e edita outros parâmetros, tá, da sua simulação. Mas vamos deixar o padrão. Aqui o y mínimo, y máximo. Vou botar aqui o mínimo 0. Desculpa, o mínimo 0. O máximo vou botar. Vamos botar 10, tá? Se precisar corrigir, a gente corrige. Tá? Vamos ver como é que fica esse gráfico. Só para a gente ver o que, é que vai acontecer. Então, ó, ele sobe, vem até aqui, depois ele sobe, né, vem aqui próximo de 10. Né? Vamos botar aqui vou editar esse gráfico aqui, vou botar aqui o y mínimo, vou botar aqui menos 1. E aqui eu vou botar 11. Vamos ver se a gente consegue. Olha, aqui
está dando para ver direitinho, né? E foi menos 2 a 2, não tem problema. Bom, tá aí a nossa simulação, funcionou, só que ele mostrou em gráfico, né? E agora, como é que a gente faz uma simulação, né, disso aqui? Bom, antes de entrar na animação, né, eu vou mostrar a importância, né, de ter criado um arquivo de inicialização de parâmetros, tá? Então, eu fechei aquele arquivo todo, tá? Vou abrir agora o Scilab, tá? Tá aqui o Scilab, na tela padrão dele, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Eu posso abrir por aqui, eu posso simplesmente vir aqui, escolher para abrir e selecionar a pasta onde está o arquivo e abrir, tá? Eu vou abrir o arquivo .sce, né, que é o arquivo de inicialização de parâmetros. Então, abrindo aqui o arquivo, tá? Tá aqui, ele aparece aqui com aqueles parâmetros que eu coloquei, mas eu posso querer rodar a simulação com outros parâmetros, com a massa. Vamos supor que o drone agora está mais pesado, né? Então, modifiquei a massa, executei o arquivo, ele já abre a minha simulação do jeito que eu deixei. Eu venho aqui, aperto play, tá? E ele vai e executa a simulação. O resultado está bem parecido ainda, tá? Mas se você for ver aqui, ó, clicar, ele tem aqueles parâmetros, os parâmetros estão configurados aqui. Tá? Então nós podemos sim modificar parâmetros de sistema e rodar várias simulações. Né? Vamos supor, fechei aqui agora, não salvar. Né? Vamos supor que eu vou aumentar aqui a massa para 0,8, né? Uma massa bem maior, significativamente maior. Vou executar aqui, ele abre o arquivo, tá? E se você for ver aqui, ó, a massa já está diferente. Vou dar um play aqui, e aí a simulação, ó, tá vendo que a forma de onda ela fica um pouquinho diferente, tá vendo? Então, a nova simulação numa condição diferente. Veja que eu fiz isso de uma forma bem rápida, tá? Isso ajuda muito quando você quer configurar, testar várias simulações de sistemas, tá? Então, por isso que é legal essa ideia de você criar um arquivo de carregar parâmetros, tá? Isso vale para muita coisa. Bom, e agora vamos fazer uma animação, né? Então, o primeiro passo, né, é escolher e ajustar adequadamente, né, um receptor para receber, né, a nossa saída e gerar uma animação, né, que tem um pouco a ver com o nosso experimento, né, que é legal de ser feito. Tá? Uma vez que a gente fizer todo esse ajuste, o que é que a gente vai fazer? A gente também pode editar aquele nosso arquivo de inicialização para ele, em vez de ele abrir o bloco de simulação, ele simplesmente executar a animação direto, sem precisar entrar no bloco. Tá? Então vamos ver como é que faz isso também. Tá? Aqui no Scilab, né, vou abrir aqui, né, a minha simulação com o arquivo de inicialização mesmo. Está aqui ele. Tá? A partir de agora eu não abro mais o arquivo. Claro, dá para abrir pelo arquivo Zcos, tá? Mas eu vou ficar sempre abrindo por aqui, tá? Que é mais seguro. Eu vou lá, dar o play, ele já zera, já carrega a variável do jeito que eu escolhi. Né? E agora a gente vai mexer aqui para criar uma animação. Tá? Então, tem vários tipos aqui, tem a barrinha, né? Bom, pessoal, agora vou escolher, tá, uma animação para colocar. Tá? Eu vou escolher a animação, né, do objeto em 3D ou em 2D se mexendo. Tá? Tem várias animações aqui, tem essa da barrinha. Essa da barrinha aqui é bem legal, tá? Eu já trabalhei com ela. Só que nessa versão aqui está dando algum problema nela. Tá? Tentei usar ela, até nos exemplos está dando problema. Né? Então vou usar essa animação aqui dos objetos movendo no eixo XY. Tá? Que é uma que a gente já usou, tá, na aula passada, então não tem mistério. Tá? Bom, também vou usar um bloco, tá, que nós também não utilizamos, tá, que é a constante. Tá? Eu vou vir aqui em fontes, né, tem um bloco aqui de constante,
eu puxo ele, tá? Qual a constante que eu vou colocar? É o valor do x. Né? O valor do x vai ser sempre zero, o valor do y vai variar de acordo com a altura do drone. Okay? Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Tá? Se a simulação ficar rápida demais, eu aumento o número de passos. Vamos aumentar aqui, né? Ele está o menos 4, né? Vamos botar aqui uma largura de 20. X mínimo. O X ele não vai andar no eixo do X, então a gente pode botar um valor pequeno aqui para X. Não vai ser problema. Vamos botar aqui menos 2 e 2 para o X. Né? Ele vai estar paradinho zero. Já o Y, ele vai do 2 para o... Cadê o Y aqui? Ele vai do... Vamos botar aqui menos 2 para o 12. Tá? Vamos botar menos 2 para o 12. Vamos ver se essa simulação vai ser rápida demais. Se foi rápida demais, a gente acabou nem vendo o que aconteceu. Tá? Nós podemos configurar o tempo de simulação aqui. Tá? Só que aqui é um pouquinho complicado, tá? Mas nós podemos mexer aqui também na quantidade de dados. Tá? Isso faz com que a simulação fique um pouco mais devagar. Tá vendo? Nós vemos aí a curva. Tá? Deixa eu aumentar o número de pontos aqui de novo. Vamos ver como é que fica. Tá? Claro que é uma simulação relativamente lenta. Tá? É quase como se a gente visse em câmera lenta. Um tempo de 30 segundos. Tá? Agora que terminou. Né? Lembrando que o tempo de 30 segundos ele realmente demora, né, bastante. Né? E esses sinais aqui eles têm duração de 1 segundo. Então ele um pulso para cima, um pulso para baixo. E aí ele para lá. Tá? Bom, uma vez que você simulou, né, e você quer ficar vendo essa simulação com diferentes parâmetros, né? Por exemplo, aqui a massa está de 800 gramas, eu posso botar para 200 gramas de novo, 250 gramas. Será que vai ser assim? Será que o movimento vai ser um pouquinho diferente? Como é que vai ser? Tá? Então vamos ver como é que a gente edita aquele nosso arquivo de inicialização para que ele já faça a simulação direto. Né? Ele simplesmente vai pegar o que está aqui, vai executar e ver os gráficos de saída. Se tiver gráfico ele gera, se tiver animação ele gera também. E aí nós podemos ver o resultado. Tá? Então vamos ver como é que faz isso. Bom pessoal, como é que a gente faz, tá, para a gente executar direto a simulação? Tá? Então se você deixou os parâmetros tudo normalzinho, simulação de 3 minutos, não mexeu direitinho, dá para configurar muita coisa, tá? Mas se você só quer executar aquela simulação, ou seja, abrir o seu arquivo e dar o play e ver o resultado, né? Então você não precisa também ficar variando e toda vez abrindo o gráfico e dando play. Tá? O que é que você vai fazer? Você vai substituir esse comando aqui de abrir o Xcos na sua simulação por esse outro comando aqui, tá? De importar o diagrama e depois de executar o Xcos. Tá? Então você vai comentar esse aqui, tá? E descomentar esses dois aqui. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Né? Eu vou deixar esse arquivo disponível, tá? Junto com a aula, mas eu sei que pode ter alguém que não tem acesso. Tá? Então eu vou dar um zoom aqui. Tá? Então, ó, eu vou tirar esse comando aqui, comentei esse comando aqui, certo? Coloquei esse comando aqui, ó, import xcos diagram.
E aqui o arquivo, né, de simulação, o que é que ele faz? Ele carrega isso numa variável específica, que é essa variável aqui, ó, scn_n. Tá? É como se ele carregasse a simulação para essa variável de bloco aqui do Scilab. E aí você bota xcos simulate, né? Isso aqui vai carregar isso aqui para essa variável aqui, que ela é uma espécie de um global. E aí você passa esse parâmetro 4, que é o parâmetro para você, é o parâmetro normal, tá? Se você não botar esse parâmetro 4, pode ser que não funcione corretamente. Tá? Possivelmente não vai funcionar. Tá? Então, vamos ver aqui, né, como é que isso aqui na prática, tá? Vamos rodar isso aqui. Então, ó, a gente já fez simulação. Aqui eu até fiz uma modificação, ó, mudei a massa para 250 gramas aqui. Vamos ver como é que fica a simulação. Ó, note que ele nem abre os blocos, tá vendo? Já vai direto para a simulação. A parte ruim é que você não consegue paralisar a simulação, você tem que ver até o final. Essa é a parte ruim. Tá? Quando termina, você sabe que aqui, ó, ele atualizou aqui, ó, tá vendo? O arquivo aqui é scs_m, é o ponteiro do nosso. Tá? Vocês viram a simulação, vamos supor agora que eu quero deixar um pouquinho mais. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou deixar um pouquinho mais. Vou diminuir o arrasto para ponto 1 e vou deixar ele um pouquinho mais leve para ponto 1. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Vou executar direto para a gente ver o que acontece na simulação. Ó, nota que ele vai um pouco mais rápido, né? Desce um pouco mais rápido, mas sobe de novo e aí subiu, passou direto, tá? Não configurou aqui, né? Mas enfim, será que eu vou saber aqui quando a simulação terminou? Deve ter terminado aqui, tá? Mas é isso aí, pessoal, tá? Vou disponibilizar isso aqui com vocês, tá? E espero que com isso vocês já consigam fazer algumas simulações bem legais, tá? Dá para fazer bastante coisa, carrinho se mexendo, barquinho, né? Tem um desenho que parece uma bicicleta também, enfim. Né? Então, é isso, tá? No próximo vídeo, tá, eu vou mostrar, né, como é que a gente pode criar nossos próprios blocos, tá? Para a gente gerar nossas simulações. Né? Vamos pegar, por exemplo, você vai lá no conjunto de paletas e vê que não tem, por exemplo, um produto escalar entre vetores. Então você pode criar um bloquinho que faz o produto escalar. Você pode criar um bloquinho que faz o produto vetorial, e assim por diante. Tá? Então vou mostrar como é que faz isso. Isso ajuda bastante na hora de fazer uma simulação. Bom, pessoal, é isso. Né? Então, até a próxima.